Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais notícias e novidades do mundo automóvel, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo, como é que estás? Como é que foi essa semana? Lindamente, aqui meio a trabalhar, meio a olhar para o futebol. Ora Como tu, bem, aliás. em altura de campeonato do mundo não há outra forma de trabalhar também com esse indicativo do campeonato do mundo. Alfredo, esta semana na Operação Stop vamos voltar atrás no tempo, vamos até ao último episódio em que falámos do consumo de carros com motor de combustão, quando o condutor está estacionado à espera, seja do que for, com o motor em funcionamento. Vamos voltar a esse tema quando chamamos a atenção do que acontece sempre que o condutor aguarda lá dentro com o motor em funcionamento. Isto para suportar o calor. Falamos de ar-condicionado e dos carros com motor a combustão e dos modelos híbridos e também dos plug-in. Mas não abordámos os elétricos, Alfredo. Até que ponto é Pois foi uma falha minha, meia culpa. Meia culpa que vai ser agora apagada. Até que ponto, Alfredo, é que este tipo de mecânica também vê o consumo aumentar significativamente nestas condições? Olha, a resposta a essa pergunta passa por um motivo pelo qual eu não os introduzi naquela peça da semana passada. É porque os automóveis elétricos consomem, ao contrário do que acontece com aqueles equipados com motor a combustão, praticamente não consomem nada quando estão parados. Quando o motor não está a funcionar, não está a funcionar, não está a consumir energia. Consome um mínimo apenas para manter os circuitos em carga, etc. E daí que não sofra do mesmo mal. Mas atenção, o que nós dissemos na altura, o tema da semana passada não era um motor em funcionamento só, era um motor em funcionamento por necessidade de alimentar os sistemas de ar-condicionado, seja para fazer frio, seja para fazer calor. No caso presente, nos dias que correm, era para fazer frio e muito, porque está uma umidade e um calor que não se aguenta. E da energia que isso representaria e até que ponto é que essa energia elevaria o consumo médio dos veículos. Ou seja, nos veículos elétricos o problema não é o motor, porque esse não consome nada praticamente, mas sim os acessórios, o ar-condicionado, as luzes, a música e tudo o resto que necessita de energia. Alfredo, é fácil para os utilizadores pensarem que os automóveis elétricos, em alguns casos até equipados com enormes baterias de alta voltagem, que teriam menos dificuldade em suportar qualquer consumo extra de energia. Mas isto é verdade? Sabes que isto é a parte curiosa, e ainda bem que tocas nisso, porque muitos dos nossos ouvintes têm conhecimento desta realidade, mas há outros que não saberão. E tem a ver com o facto dos automóveis elétricos funcionarem com muito pouca energia. Só para te dar uma ideia. Um litro de combustível, um litro de gasolina, possui uma energia equivalente a 10 kWh. Ou seja, um litro equivale a 10 vezes mais em kWh. O que significa que um carro pequeno, um utilitário, um carro pequeno, daqueles citadinos, com 60 litros de combustível, na prática esse carro com 60 litros de combustível transporta a bordo a energia equivalente a 600 kW. Ora, não há carro nenhum, os caminhões talvez tenham essa capacidade de bateria, mas na prática não há veículo nenhum elétrico que tenha uma bateria tão grande. Tu sabes que, como os nossos ouvintes, que um carro com as maiores baterias do mercado tem apenas 100 kWh ou 120 kWh de capacidade. Agora imagina, isto equivale a 10 a 12 litros de depósito num carro a gasolina. E nós sabemos que um carro com 10 litros de depósito não vai a lado nenhum. Fará 100 km na melhor das hipóteses. Logo, é preciso ter em conta que para um carro elétrico a quantidade de energia que eles necessitam para andar é pequena, mas também possuem muito pouca energia a bordo. E é isso que às vezes induz as pessoas em erro. Vamos manter aqui o foco então nos carros elétricos. Sendo assim, o que é que acontece num carro desse género quando o carro está parado, com o ar-condicionado ligado, e também de onde é que vem então a energia? Olha, os veículos elétricos possuem duas baterias. Uma que toda a gente despreza, que é a bateria que existe em qualquer tipo de veículo, inclusive os motores a combustão, os veículos com motor a combustão, que é a bateria pequena de arranque de 12 volts. E depois há outra bateria, que toda a gente fala, num carro elétrico,
que é a bateria de tração, é uma bateria de alta voltagem, que é aquela que essencialmente costuma dizer-se que exclusivamente alimenta o motor, mas não é bem assim. Alimenta outros sistemas de grande consumo, como por exemplo o ar-condicionado, quando faz frio e quando faz calor. E sobretudo quando faz calor, porque no motor a gasolina fazer frio consome, o ar-condicionado consome muito, mas quando faz calor, na prática não consome muito, que ele limita-se a ir buscar calor à refrigeração do motor, aquela água que circula por todo o lado e vai ao radiador, etc., que está extremamente quente. Aquilo tem umas válvulas internas que fazem circular num permutador, saca daí o calor e distribui pelo habitáculo. Num ar-condicionado, num veículo elétrico, desculpa, como não há motor a aquecer muito para fornecer energia, para fornecer calor, tem que ser o próprio ar-condicionado, a bomba de calor, a fornecer essa energia, e isso consome muito. De modo que, respondendo à tua questão, dentro de um carro elétrico, o motor é alimentado pela bateria de alta voltagem, da mesma forma como também é alimentado o ar-condicionado, seja para fazer frio ou calor. Tudo o resto, as luzes, buzina, música, o abrir as portas, o fechar as portas, o trancar, destrancar, etc., a energia sai toda da bateria de 12 volts. E atenção, como muitos dos nossos ouvintes que têm veículos elétricos já experimentaram, lamentavelmente para eles, sem bateria de 12 volts, o carro elétrico, que pode ter a bateria que alimenta o motor carregado ao máximo, não anda. Não anda, não abre as portas, não faz coisíssima nenhuma. É impossível deslocar um carro elétrico se a bateria de 12 volts não tiver corrente. Alfredo, tenho ainda 1 minuto e meio e uma pergunta para te fazer. Tendo em conta tudo o que nos estás a explicar, o que é que consome mais? Fazer frio no verão ou calor no inverno? Olha, eu acho que me antecipei um bocadinho à tua pergunta e já dei um lamiré. Ou seja, o ar-condicionado depende do que... Se estás a falar num carro elétrico... Exatamente. É um bocado diferente. Portanto, tanto consome a fazer calor como a fazer frio. Isto partindo do princípio que funciona com bomba de calor. Os carros mais modernos ou mais sofisticados têm bombas de calor, porque, de contrário, os sistemas de ar-condicionado tradicionais, quando fazem frio, é um compressor que produz o frio, extraindo o calor do sistema. Agora, se não tem bomba de calor, o que produz calor é uma resistência que aquece. E a coisa pior para consumir energia é uma resistência incandescente que aqueça e depois seja ventilada para distribuir o calor onde ele é necessário. Num veículo a combustão é o contrário. O que produzir calor não consome quase nada, produzir frio consome muito. Consome o mesmo que consome num veículo elétrico. E é desta forma... Não sei se respondi à tua pergunta, mas... Acho que ficou até bastante bem esclarecida, Alfredo. E é com este esclarecimento que encerramos a edição desta semana do Operação Stop. Alfredo, nós voltamos para a semana com mais novidades sobre o mundo automóvel. Até lá, um grande abraço. Está combinado.